O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém por termo as provas do seu semelhante quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que as provas sigam seu curso? Já vos temos dito e repetimos muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas estranhas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. É que pensam alguns que, estando-se sobre a terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o absurdo de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais, digamos, proveitosas, tornando-as mais vivas. Que erro absurdo! É certo que as vossas provas têm de seguir o seu curso que traçou Deus. Dar-se-á, porém, que conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido no sofrimento, é a justiça de Deus, importa que ela siga o seu curso. Não. Dizei antes, vejamos que meios o meu Pai misericordioso colocou em minhas mãos uma chave para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra esta ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo aquele que crê em Deus, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode ele, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação do seu próximo, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estão na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperanças de cura? Deixa eu dar uma palavrinha aqui.
Esse é esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dele constitui de mensagens de espíritos. São psicografias, mensagens de espíritos que recebiam lá nas reuniões de Paris, em alguns outros locais, que Kardec foi compilando, juntando tudo, e aqui nesse livro tem as ideias de Kardec, textos de Kardec, e a maior parte desse livro são mensagens de espíritos, mas às vezes conselhos para nós, nos ensinando como viver a vida, sobre o amor, a caridade e daí por diante. Será lícito abreviar de um doente que sofra sem esperança de cura a vida? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o seu fim? Ora, quem vos diria que isso ocorreria? E quem daria-vos o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda de um fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diferentes das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança completa que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que podem parecer com razão desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivamente da criatura à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o seu último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça, esse instante pequenino de graça lhe é concedida, pode lhe ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê um corpo inerte e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender estas coisas. Porém, o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, ele será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar-se útil sua morte à sua pátria. Que o homem se mate ele próprio, ou que por uma intenção escondida em seu mundo íntimo, ou faça que outra pessoa o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se tal homem desejasse seriamente servir ao seu país, ele cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada serve a sua pátria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço à pátria, anula o mérito da ação. Está falando aqui, São Luís, que você, quando se arrisca para salvar uma pessoa, aí sim, isso é meritório. Mas não o cara que tá cheio, infeliz da vida, vai para um campo de batalha.
com pretexto de servir o país, mas a intenção dele é morrer. Isso é suicídio. E eu já falei sobre suicídio, que acontece com quem tira a própria vida. É um sofrimento indescritível. No meu canal no YouTube, Valdemir Faleles, tem vídeos lá, vídeos de 3 anos atrás, por aí, eu falando em detalhes sobre isso. São Luís, Paris, 1860. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Ora, não. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas amor, devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? É como, por exemplo, a gente está vendo ali uma pessoa se afogando, ou sei lá, está vendo uma pessoa com um carro vai atropelar, a gente se arrisca para tirar aquela pessoa da frente do carro, e isso é um ato heróico de amor, de devotamento. E se acontece alguma coisa com a gente, não é suicídio, né? Porque a gente está se arriscando para salvar a vida do nosso próximo. Quem poderá dizer que a providência não reserve um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se acha diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que Deus queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a alguém? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelos exemplos que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo vos ensina aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida de uma continuação, as aflições caem sobre ele com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que eternamente convosco fique. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não
vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus diz do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Deus não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, morte segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais as vozes dos profetas e dos apóstolos, mas as vozes daqueles que já não vivem mais na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual
As vossas virtudes cultivadas crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloque em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tocado por demais de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mãos segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam ao abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que além túmulo que julgavos o nada, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Cede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade. Paris, 1860. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornecem aos corpos o pão terrestre, porém vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substituirá as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados, muito bem amados, os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os doentes são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações.
Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade. Bordeaux, 1861. Deus coloca os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade. Évry, 1863. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino de Deus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender mundano formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito humilde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. Contestam-lhe um dos mais belos atributos. Deus, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito humilde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se concedessem em admiti-la, contesta-lhe um dos mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para governá-lo. Bem, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é porque isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do seu ilusório pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo tangível e visível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo eles, boas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Ora, entretanto, digam o que quiserem, forçoso lhes será entrar, como os outros todos, nesse mundo invisível que ridicularizam, e lá que os seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro tremendo em que caíram. Porém, Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria, da mesma forma, aquele que lhe desconheceu a majestade
e um outro que humildemente lhe submeteu às suas leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino de Deus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si próprio do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. E isso por uma razão muito simples, a de ser a humildade, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entendimento mundano, e rico em qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como este menino aqui, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com os seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe Jesus: que quereis? Manda, disse ele, que esses 2 filhos meus tenham assento em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vos ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe respondeu: é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição. Os que lá estavam observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs Jesus uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre vós um convidado, uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha a dizer-vos: dai o lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no lugar derradeiro, lá atrás, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence.
Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequeninos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante ainda lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espizinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres reveladas aos simples e aos pequenos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante deles se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes, os espíritos, cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dando que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam
que a divindade, e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tende de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em outra, porque essa ocasião é que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos superiores, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiriram de si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores lhe lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso como Pai que é, os que a ele se dirigem com humildade, e não os que se julgam mais do que ele próprio. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia, mas então que mérito teria eles e, ademais, de que serviria isso? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhe tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. Quanto vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Instruções dos Espíritos, orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram antigamente a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh não, pois que este sentimento nivela os homens. Diz-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvam, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os outros profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando lhes retira a Deus, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira
Pois então Deus os distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é igual ao do rico. Teria Deus feito duas espécies de homens? Não. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendraram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É exato que as vossas roupas não se assemelham, mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e de seu escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não haja pedido esmola um dia, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje despreza. São eternas as riquezas? Não desaparece quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que há dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão dela, que ela te poderá atingir amanhã, hoje, a qualquer momento. Se te escondes sobre o teu orgulho, ó, quanto então te lastimo, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos que eres antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer rebaixar justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo, de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos és. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lançado ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorais? Dirigi a Deus piedoso e sereno teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, os prazeres deste mundo, faz bater teu coração descompassado. Também desejarias adornar-te de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos, entre aspas, da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que tu vês passar, brincando, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis, quantos tristes pensamentos se escondem sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados,
pelos sons dessa orquestra numerosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as tuas brancas asas e deixando-te com os seus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida e aguardando a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre a prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens? É ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Terá de novo de expulsar do templo os vendilhões que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis de novo blasfemador, porque ele abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses percorrer novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Correndo para isso com as vossas paixões, fizeste Deus ao vosso jeito, segundo uns sanguinário, terrível, segundo outros aliado aos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoa em vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, e o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas, que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo,
Não vos espanteis, pois que de todos os lados a iniquidade haja transbordado. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós mesmos, que incessantemente procurai esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. E um único meio se vos oferece para destruir o orgulho, mas é um meio infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação, porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração. Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e de alma, e todas as portas se abrirão rápido para ele. Todas as atenções serão para ele, enquanto ao homem bondoso, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos um cumprimento a dar-lhe, com ar de proteção. Quando a consideração dispensada a alguém se mede pelo ouro que possui esse alguém, ou pelo nome de que usa, que interesse pode um homem errado e que está no mau caminho de corrigir os seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto vissem o agrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas porque deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão, porque há de que cada um querer elevar-se acima de seu semelhante. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam um pouco, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, se eles se revoltam, então cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que têm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel,
Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mas suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta,